Entenda o que é empoderamento político feminino e como a participação das mulheres em cargos públicos pode potencializar a defesa dos nossos direitos. Hoje eu recebo ela, Adriana Vasconcelos, chefe da Secretaria das Relações Internacionais de São Paulo. Então fica com a gente porque o nosso programa está incrível e você não pode perder. Afinal de contas, nós queremos empoderar você. Então continua aqui com a gente. Adriana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Estou muito feliz e honrada de receber você. Eu que agradeço o convite, é com muita honra que eu estou aqui. Muito obrigada. Você tem uma história incrível, inspiradora, só de ler ali, né? Quem é a Adriana Vasconcelos, eu já fiquei apaixonada e acho que você tem muito aqui para contribuir com o público feminino, porque eu gosto de trazer pessoas aqui que de fato inspiram, né? E eu vejo você assim, uma mulher com uma força sensacional e eu gostaria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, como é que começou toda essa sua trajetória. Muito obrigada, e inspiradora é você. Eu já estou pegando aqui um pouquinho da energia. Eu acho que isso é muito importante, nós nos colocarmos, né? E humildemente eu agradeço de sim, ser essa inspiração, né? Porque nós nos complementamos. Só que infelizmente para nós mulheres não é dado esse entendimento, né, de que nós podemos ser, que nós podemos estar. E a minha história, ela começa mais ou menos também dessa maneira, né, de a gente vai se descobrindo. Sim. E eu sou professora, então, professora da rede municipal de ensino, de geografia, dou aula para o ensino médio. E esta história de a gente ir aprendendo e se descobrindo, enquanto professora, para mim foi muito valioso. Eu dou aula, enquanto eu estava lecionando, uma comunidade ali na Zona Norte, e a gente vai ampliando o horizonte. Sim. Né? A gente tem que se permitir entender como que é aquela vivência dos alunos, e é uma troca maravilhosa. Sim. Então, para mim, isso foi muito válido, foi muito valioso, muito grandioso. Me forjou enquanto esse ser humano que eu me tornei e que a gente continua aprimorando. Sim. Né? Porque eu falo que ninguém é perfeito, mas essa minha caminhada começa aí, nessa questão de ser professora. E eu sou mãe, né? Então sou mãe do Rafael, o Rafael tem 18 anos e a Kênia, que fez 11 anos, no dia 12 de abril. Então, a gente também vai para esse universo de ser professora, mas também um pouco de mãe. Sim, com certeza. Porque a gente tem aí alunos com uma história, às vezes, de uma formação familiar diferente. Sim. Né, eu digo. E aí você acaba sendo um pouco mãe também. E que isso é incrível, porque você vê a importância, né? Que às vezes você não entende qual é este lugar que você está, qual a importância, qual a dimensão dessa importância que você representa naquele espaço, e quando você se vê com esses alunos que também te enxergam como mãe e trazem aí o seu histórico de vida, e eles vão crescendo, e aí quando você vê no ensino médio, né? E a escola que eu leciono é uma escola que vai desde o Fundamental 1, então eles entram com 6 anos e vão sair lá com 14, com 18, 17. E aí você vê o crescimento enquanto pessoa também. Sim.
e a formatura deles no ensino médio, porque é como eu disse, tem um histórico de vida que às vezes não contribui para que isso aconteça. Sim. E saber que você fez parte daquilo é fantástico. Maravilhoso, né? É maravilhoso. Na minha percepção, né, o professor é a profissão mais importante do planeta, né? A psicologia também, tá, gente? As duas estão aqui do lado. Mas eu tenho essa percepção, mas no nosso país, falando aqui de Brasil, a gente sabe o quanto não é valorizada, né? O quanto é desafiador para os professores. E você que esteve ali na linha de frente, de fato, atuando, né? Eu acho que você pode falar um pouquinho para a gente desses desafios, né? Que vêm com certeza recheados, que é o que você acabou de falar, de muito amor, porque eu acho que você estar ali todos os dias lecionando, muitas vezes as salas lotadas, sim, né? Você acaba com crianças que sim, vêm com problemas ali de casa, que não tem uma estrutura familiar, e que aí você vê que o Estado também não acolhe como deveria. Então é um desafio, né? É um desafio muito grande, né? Ainda mais, como você muito bem colocou, a gente vive num país, infelizmente, que não valoriza a educação. Eu falo que nós temos um potencial absurdo, Sim. absurdo, para ser primeiro mundo, para ser o mundo que a gente quisesse ser. Exato, é isso. Mas, infelizmente, não se investe na educação. Porque a educação também significa mobilidade social, a educação significa engajamento crítico e político, significa melhora na qualidade de vida, e até que ponto e até que momento realmente há uma intenção de que tudo isso aconteça. Sim. Por parte dos nossos governantes. Então, mas a gente, enquanto professora, né, nós estamos ali na linha de frente e aí recheado de amor, porque se não tiver amor... Sim. E quando você traz que a psicologia é extremamente importante, é mesmo muito importante, porque se você for ver os afastamentos dos professores, o maior número é por questão psicológica. Sim. Né? Então, vocês são fundamentais para o nosso acompanhamento enquanto profissionais e também das crianças. Das crianças, com certeza. E não são todos que têm acesso. Então, quem acaba fazendo ainda esse meio campo também somos nós, professores. É isso. E trazer que a educação, se ela ainda continua avançando às duras penas, porque por essa falta de investimento, é por amor dos professores mesmo, de estar ali em frente, de batalhar, dizer não, eles têm esse direito, a educação é um direito. Sim, com certeza. Então a gente leva aí com muita bravura ainda, e acreditando, porque eu falo que ser professor é você acreditar no ser humano. Com certeza. Porque senão você desiste. É você acreditar, sim, no ser humano. Então, eu tenho amor à minha profissão. Embora hoje eu não esteja dentro de sala de aula, mas foi o que me levou para outros espaços, pensando na educação. Sim. Né? Se hoje eu estou nos espaços da política, né? Então... da política institucional, sim, porque a gente tem que lembrar que nós somos seres políticos e fazemos política, sim, todos os dias, mas se hoje eu estou nesse espaço da política institucional, é sempre pensando em ampliar esta possibilidade de melhora através da educação. Então a educação para mim é fundamental, minha fonte de energia, de realização e o meu centro, que me traz o equilíbrio cada vez que eu penso, será que eu continuo? Eu digo, não,
Eu tenho um propósito, eu sei o porquê que eu estou aqui, por quem eu estou aqui. Isso. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos conteúdos incríveis diariamente para melhorar o seu dia a dia. E aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, logo aqui abaixo. Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Você não pode ficar de fora de um canal que pense em um conteúdo maravilhoso para você, mulher. Confira agora as dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, eu sou Cristina Cabral, faço o quadro semanal no Mulheres em Flow, falando sobre direito de família e sucessão e direito das mulheres. Essa semana eu vou falar um pouquinho sobre a participação das mulheres em alguns lugares, em algumas profissões e quanto isso é difícil para nós mulheres. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a mulher na política. Bom, a gente acompanhou recentemente na CPI que está acontecendo do Covid, que não tem nenhuma mulher participando e que quanto essas mulheres que querem participar, elas são tolhidas, elas são interrompidas, né? Mas o que é importante é que a gente participe, que a gente esteja nesses lugares, né? Para que a nossa voz fique mais forte, que a gente tenha realmente uma participação. Antes de falar em paridade, a gente tem que fazer pelo menos cumprir as cotas, estar presente e mostrar para essas pessoas que a gente pode ter uma função na sociedade e que a gente precisa de respeito e participar. Bom, mas uma profissão também que eu tenho observado, que a gente tem visto pesquisas e que também existe muita discriminação e que não tem muita mulher, são as profissões ligadas à TI. Apesar de ser uma coisa moderna, né, tecnologia, a gente vê que a participação da mulher é muito pequena, que as mulheres não têm encargos de gestão, não estão em liderança, não estão em diretorias, não são CEO de grandes empresas. Apesar de ser uma profissão moderna, a gente sente muito o preconceito arraigado que vem do machismo estrutural, que vem de todo esse movimento de discriminação das mulheres. Então é importante falar disso, né? A gente tem visto que o nosso papel vem aumentando em algumas profissões que são ditas como masculinas, a gente tem visto que está aumentando, mas é importante falar disso, né? É importante falar que quanto mais mulher ocupando cargos de gestão, ocupando lugares mais privilegiados na sociedade, melhor para as outras mulheres, né? E na política também, porque nós vamos trabalhar assuntos ligados à mulher, diferente dos homens, eles não têm essa preocupação, né? E a gente percebeu que nos países em que as mulheres estão na liderança política, o combate ao Covid, por exemplo, foi muito melhor do que os países que têm homem como presidentes, primeiro-ministros, em cargos altos aí, né, de alto escalão dentro desses países, principalmente na Europa. Bom, e também essa semana teve uma evolução grande política lá no Chile, né, um país avançadíssimo nessas questões. O Brasil está muito atrasado ainda nessas questões. No Chile, a gente agora se fala em paridade entre homens e mulheres na política. Isso é muito importante. Espero que isso chegue logo ao Brasil, porque isso vai influenciar muito na vida de todos. Não só das mulheres, mas na vida de todos. Bom, semana que vem tem mais. Quem puder, fique em casa. Um beijo, boa semana. Boa tarde, pessoal. Aqui é Edilaine Santos Binhardi, pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica. Venho hoje falar aqui com vocês sobre as questões de aprendizagem. Meu filho não quer mais estudar. O que fazer? Primeiramente, o meu conselho a vocês é que dialoguem, conversem com seus filhos. Tentem entender quais são as causas dele não estar querendo mais estudar. Com a questão da pandemia, vários motivos podem vir à tona. Não se surpreendam. Cyberbullying é um deles. Muitas vezes nas aulas, algum tipo de brincadeira ou questionamento devido a uma apresentação de uma dúvida pode desencadear vários comportamentos. Dificuldade de aprendizagem, relacionamento com o professor, excesso do uso de tela, perda do vínculo com a escola devido ao confinamento e insegurança. Todos esses motivos devem ser levados muito a sério. Meu conselho, em caso de cyberbullying,
converse com a coordenação da escola mediante os prints das conversas onde o cyberbullying aconteceu. Dificuldade de aprendizagem? Ajude e oriente seu filho a fazer buscas nas ferramentas que hoje nós temos pela internet, como Google, YouTube, e procure aulas e explicações sobre aquele conteúdo do qual ele tem dificuldade. Você pode não entender a matéria, mas você pode ter maturidade e inteligência para ajudá-lo a selecionar boas aulas e bons conteúdos. Excesso do uso de tela, infelizmente, é inevitável, então proporcione outras atividades que compensem o excesso de uso de tela devido às aulas remotas. Perda de vínculo com a escola devido ao confinamento e insegurança podem ser resolvidos através do diálogo. Converse com seus filhos, explique, é um momento, é necessária a prevenção, o cuidado, e para isso todos temos que colaborar, que mesmo não sabendo quando tudo termina, é importante fazer parte dos que contribuem para que tudo termine e termine bem, e o mais rápido possível, que é uma fase que você entende a frustração dele, mas que nós precisamos passar por isso. E não tenha receio de falar sobre os seus sentimentos, do quanto você também sente insegurança, do quanto você também fica frustrado. É importante que ele saiba que os sentimentos são reais e que é importante saber expressá-los. Caso as dificuldades fiquem mais severas e você não consiga estar tendo, através do diálogo, um diagnóstico, uma solução para o problema, meu aconselhamento é que você procure um psicopedagogo. Peça uma avaliação para ver o que pode estar acontecendo e qual a melhor rota que podemos adotar para que a aprendizagem volte a acontecer. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Fico por aqui, mas se você ainda quiser falar comigo, me procure nas minhas redes sociais, pelo Facebook, página Pedagogia, Psicopedagogia e Neuropsicopedagogia, ou pelo Instagram, @foco.dc ou @ebinhardi.psicopedagoga. Beijo, até mais! Quando você fala da política, né? Eu amo, né, falar de política e amo as mulheres na política, apesar que ainda somos um número aí pequeno. Isso vem aumentando, claro, a gente vê que nas últimas eleições, né, tem muito mais mulheres do que há 10, 20, 30 anos atrás, mas a gente ainda precisa de mais expressividade, sim, né? Com certeza. E você tem um papel muito ativo, então como você enxerga a participação da mulher na política hoje? E ainda mais com esse olhar da professora, que sabe exatamente as necessidades quando a gente fala de educação e também sabe o que é ser mulher, né? É verdade, tem um combo aí, né? É isso, tem um combo. Eu queria dizer que, assim, como eu falei, né, que nós somos seres políticos. Sim. E que dizer para todas as mulheres que tenham essa disponibilidade, que não tenham medo de estar neste espaço, porque é um espaço hostil, é um espaço ainda muito masculinizado, Sim. masculino, na verdade. Porém, qual espaço, desde que nascemos, que não é dessa forma? Exato. Né? Sim. E nós avançamos, e nós conquistamos, e nós fazemos. O que é fazer a política no dia a dia? O que é isso, Adriana? O que é exatamente isso? Sim. É a gente saber o preço, vai ao mercado e a gente sabe o preço. Então, você está falando de economia, né? Como que mudou, e aí, sabe, discutir que naquele mercado o preço está X, naquele outro está Y, é o preço da passagem. Sim. É o filho indo para a escola e aí a mãe percebendo como que está o nível da educação. Então, quer dizer mais sobre política do que tudo isso? Sim. Ou então é aquela mãe que é mãe solo e ela administra aquela casa da melhor maneira porque ela tem que sair para trabalhar, ela tem que organizar aquela rotina da casa, ela tem que entender como que estão os filhos nessa produção dentro da escola. Então, quer ser mais política do que isso? Porque as pessoas confundem política com politicagem, infelizmente também. Sim. Além de não valorizar a educação, o que foi passado para nós
que política é uma coisa ruim, que Exato. política é uma coisa de corrupto, que não dá certo a política. E, na verdade, isso também passa por essa estrutura de nos afastar. Sim, sim. Né? Então, assim, mulheres que queiram estar nesses espaços, por favor, precisamos muito estarmos cada vez mais, em número maior, unidas, né? Porque essa questão também de colocar uma mulher contra a outra também é uma estratégia. E, na verdade, o propósito de estar nesses espaços, ou em qualquer espaço da nossa vida, é sempre pensando, a mulher sempre pensa no outro, né? Sim, a mulher sempre, a gente tem isso de querer, a gente consegue organizar também, né? Tem essa claro. de resolver. Sim. E aí, ainda nessa questão de que nós resolvemos, né? Então, se é uma vontade estar nestes espaços, investe e vai em frente, não precisa ter medo. Né? Não precisa ter medo. Eu acho que o medo ele existe para a gente não se perder e acabar, porque o medo ele faz parte, né? Sim. Ele deve existir, mas não no sentido de nos paralisar. Sim. Então desmistificar essa questão de que a política ela é uma coisa que não é o nosso lugar, que a política é ruim, porque isso também é para nos afastar. Então vamos juntas, cada vez mais mulheres na política, vamos deixar esse país da melhor maneira, da forma que ele deve estar. É isso, até porque a população feminina é maior do que a população masculina. Exato. Então eu cheguei a falar já algumas vezes, né, até um pouco antes das eleições, eu falei, se a gente se unir dentro disso, a gente vai conseguir sim muito mais representatividade, né? E aí entra exatamente a sororidade que você falou agora há pouco. Tem a ideia de que a mulher, as mulheres são rivais, as mulheres elas competem. Eu até escrevi um livro sobre isso, chama Sem Medo do Batom Vermelho. Transformando rivais em aliadas, porque é a ideia que de fato nós fomos ali criados, né, com essa ideia de competitividade, e isso acaba passando de gerações para gerações, né, mas a gente vê que agora está um movimento muito positivo em torno disso, né, as mulheres estão falando mais sobre isso, e eu acho que cada vez mais nós estamos conseguindo desconstruir essa ideia. É verdade, e eu acho bacana que com o advento da internet a gente consegue propagar as ideias, Sim. atingir mais pessoas, né? Então atingir mais mulheres em menos tempo. Sim. Acho importante também não rotular. Sim. Né? Então, quando a gente fala, eu sou feminista, eu não sou feminista, só o fato de nós conseguirmos avançar não quer dizer, porque tem mulher que tem essa preocupação, né? Assim como nós fomos educadas a competir, nós também fomos educadas a não sabermos dos nossos direitos, ou se soubermos, não nos manifestarmos em relação a eles, e depois também ser taxada, é feminista, não é feminista, e aí é uma outra questão que também nos divide. Sim. Então, eu acho importante a informação, este movimento que estamos tendo de avanço, Sim. e esta questão que você falou que é fundamental, né, de não nos separarmos, de entendermos que não somos rivais, de entendermos que somos a maioria da população e que é importante que estejamos unidas e que é importante que estejamos em todos os lugares, inclusive nesses lugares de representatividade. Quando a mulher opta por votar em outra mulher, eu digo que ela chegou no nirvana, ela atingiu o auge. Por quê? Porque ela entende que... Porque quando a gente olha para outra mulher e você compreende que ela pode te representar, é porque você está olhando para si e dizendo, é um lugar que eu posso estar. Né? Nós estamos falando sobre nós. Exato. Cada uma com a sua especificidade, mas estamos falando sobre nós. Então, a gente avançou. Quando uma mulher opta por votar em outra mulher, ela chegou no auge do entendimento de que ela pode ser quem ela quiser, estar aonde ela quiser. Né? Então, eu acho isso muito significativo. Não é o voto pelo voto. Sim. É um voto que também é sobre ela.
Sim. Né? Então, eu acho bárbaro. Ninguém está dizendo que nós não podemos mais ter os homens na política. Sim. Não é nada disso, viu, pessoal? Por favor. Mas estamos dizendo sobre a pluralidade da representatividade da população dentro desses espaços. Né? Então, e trabalhar juntos, todos com o mesmo objetivo. Não é? A ideia não é ter um lugar melhor para todas as pessoas viverem. Então, que todas as pessoas estejam representadas e que a gente consiga avançar de uma maneira harmoniosa e que todos estejam representados, inclusive as mulheres. Exatamente. E aí, Dri, eu acho que você pode contar um pouquinho pra gente, porque nós elegemos ali as pessoas, né, seja homem, mulheres, e muitas vezes a gente deixa de mão, né, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso aqui nos bastidores, e não cobra, não, né, não tem ali uma ação muito ativa, e no final das contas é aquela ideia, não fez nada, política é tudo igual, a gente vai colocar lá, não vai mudar em nada, e vai com essa ideia que eu acho que é um pouco, né, distorcida, que eu acho válido a gente esclarecer o nosso papel como cidadão, porque não é só votar, ir para casa e falar, eu fui lá e apertei alguns números na urna e tá tudo certo, e agora deixa o negócio correr. É verdade, você trouxe um aspecto muito importante que também faz parte dessa mítica, né? Sim. De que o meu papel é só votar. Não é isso. Né? Quando a gente cuida de um filho, a gente não vai no processo, não é um processo contínuo. Exato. É a mesma coisa o voto. Né? Quando você escolhe alguém para te representar, não quer dizer que ele vai fazer tudo. Sim. Até porque é um espaço que existe uma pluralidade de partidos e de ideias. Sim. Essa pessoa não tem como representar, ela teve 120 mil votos. Certo. Como uma pessoa vai conseguir resolver? Exatamente, 120 mil problemas, se cada um leva um, né? Então, quando eu disse que é um processo, tem o processo do período eleitoral. Sim. Um grupo, né, este grupo de 120 mil votos, elegeu essa pessoa. Este grupo, óbvio, em número menor, ele tem que continuar este processo. Os espaços parlamentares são nossas casas, casa do povo. Né? Então, a Câmara dos Vereadores é a casa do povo. Então, o povo tem que estar lá dentro. Exato. A gente ouve muito também assim, eu votei, mas se ele não fizer acordos lá dentro, ele não consegue passar o projeto. Sim, é uma crença que eu acho que a maioria da população tem, né? Exatamente. Então é sobre isso que nós estamos falando, é de acompanhar o projeto, então o processo. Então, o projeto de lei é para quem? É para ele? É para o vereador? Não. É para o deputado? Não. É para a população. Então, quem vai criar este projeto de lei? Somos nós, a população, que primeiro elegeu e depois vai lá dar sugestões de como a gente coloca em prática aquilo que fez com que aquela pessoa estivesse lá. Porque a gente vota em quem a gente se identifica, que tem os mesmos ideais que a gente. Então, é nesse processo. Então, vai criar o projeto de lei? Somos nós que vamos criar. Ele vai fazer o quê? Apresentar este projeto. E neste momento, que é o tal momento que as pessoas falam, se não tiver um acordo não passa? Não. Quem que ele está representando? São aquelas outras pessoas? Não, somos nós. Então, neste momento, continua este processo de parceria. Este vereador vai ligar. Como assim, Adriana? Sim, vai ligar e dizer, olha, hoje eu apresento o projeto. E aí todas as pessoas vão para lá. E em todos os momentos, então, a todo momento, né? Então tem várias comissões até chegar na plenária. Todas as comissões nós vamos estar lá. Vai com um panfleto, vai com bandeira, vai com... Porque o que acontece? Este povo, estes outros que, eu não vou votar, eles vão perceber, mas a Rosângela tem uma força. Sim. E realmente ela está aqui fazendo o que ela se propôs a fazer, que é representar a população.
E a população está junto. Sim. Né? Afinal de contas, ela está ali legislando para o povo. Sim. Essas outras pessoas automaticamente vão votar nesse projeto. Sim. E esse projeto vai passar e vai virar lei. Né? Então, este processo quase não se fala. Sim. A gente tem esse ideário de que, eu vou votar, a Rosângela vai chegar lá, ela vai resolver. E depois dos 4 anos, óbvio, não vai ter como, você não vai ter conseguido. E aí, a Rosângela não fez nada. Então, assim, este mito também então, trazer muito mais próximo da gente esta política institucional, que nada mais que é nossa política e que só vai dar certo se a política do dia a dia estiver junto. E o que é isso? É a população estar junto, é a população cobrar, é a população criar junto com aquele legislador que ela escolheu. Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos conteúdos incríveis diariamente para melhorar o seu dia a dia. E aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, logo aqui abaixo. Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Você não pode ficar de fora de um canal que pense em um conteúdo maravilhoso para você, mulher. Confira agora as dicas das nossas parceiras. Eu rodo o VT e volto já já. Olá, eu sou Estela Guiar, eu sou coach de produtividade e quero ajudar a levar você para o seu próximo nível, vem? Você sabia que tem uma técnica de produtividade que é baseado num tomatinho? É isso mesmo. A técnica Pomodoro é uma técnica que foi criada lá por um italiano que pegou um cronômetro de cozinha em forma de tomate e ele criou uma maneira de você gerenciar o seu tempo. A técnica Pomodoro, ela inclui blocos de foco com blocos de descanso. Esses blocos de foco podem variar entre 25 a 50 minutos, dependendo da tua maneira de ser. E o bloco de descanso de 5 a 10 minutos. Então, o seu cérebro, ele tem uma quantidade de foco que é finita. Não adianta você querer sentar na frente do computador e trabalhar horas e horas e horas. É importante você ter esse bloco de foco. E depois disso, aquele relaxamento para você fazer um alongamento, tomar uma água que também faz seu cérebro funcionar melhor e comemorar que você conseguiu trabalhar focado naquele tempo. Não é maravilhoso sentar no computador, sentar para estudar e trabalhar super focado e se sentir mais perto do seu objetivo? Segue a dica! Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Michele Fernandes do quadro Explicando Direito e hoje eu vou explicar para você um pouquinho como funciona a recuperação judicial. Vamos lá? Bom, a recuperação judicial é uma forma daquele empresário devedor que tem uma certa dificuldade de gerir o seu negócio. Muitas vezes aí, hoje nós temos a pandemia que explica muitas situações, né? Mas a empresa acaba passando por crises econômicas, falta de cliente, então ela pode fazer um pedido de recuperação judicial para conseguir estabilizar todos os credores, tá? Estabilizar a situação perante todos os credores e dar o privilégio para aquelas pessoas, aqueles fornecedores que precisam receber e que querem receber, de forma que ela não vai ser considerada uma pessoa, uma empresa falida e o próprio sócio, né, não precisaria requerer a falência e ela dá continuidade, seguimento ao seu negócio, tá? Exercendo sua atividade perante a comunidade, perante a sociedade, aquele local pelo qual ela atua normalmente, né? Pela lei, a recuperação judicial ela deve ser requerida por aquele empresário que exerça a mesma atividade empresarial por mais de 2 anos. E tem alguns requisitos, tá? Dentre eles, ele não pode ter sido considerado falido ou, se já foi, essa obrigação ter sido declarada extinta por sentença transitada em julgado, tá? A sentença transitada em julgado é que não existe mais nenhuma discussão. Não ter obtido há menos de 5 anos a concessão de uma recuperação judicial em uma outra eventualidade, no exercício das suas atividades de uma outra forma, tá? Não ter há menos de 8 anos tido a concessão da recuperação judicial e essa ter sido transformada em falência,
tá? Isso também é um requisito importante. Se ocorrer, ele não pode pedir. Não ter sido o sócio falido ou o administrador do sócio condenado por crime falimentar. Esses são os 4 requisitos mais importantes, tá, que precisam ser averiguados para poder se conseguir a recuperação judicial. Então, é de suma importância que você veja essa situação. Uma outra forma interessante é que na recuperação judicial você tem um prazo de 180 dias para trazer essa recuperação, para conseguir um fôlego de fazer todos os seus pagamentos para os seus credores. Obviamente vai correr juros, obviamente vai correr correção monetária, mas ele vai ter a possibilidade de ter um fôlego para poder voltar a exercer a sua atividade normalmente. Isso acontece, nesse momento de pandemia tem acontecido com muita frequência e também em situações de crise econômica como aqui no Brasil nós sempre vivemos, né? Essas foram as minhas dicas de hoje, espero que você tenha gostado, agradeço pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau! Você quer se tornar uma empreendedora de sucesso? É muito simples. Torne-se uma revendedora de acessórios e bijuterias da Saba Bag. Você sabe qual é o diferencial da Saba Bag? Você começa o seu negócio com um pequeno investimento e pode trocar 40% do seu mostruário. Algo inédito no mercado. Então, convido você a entrar em contato agora mesmo através do QR Code que está aparecendo aqui na tela e falar com um dos representantes da Saba Bag, porque uma mulher em flow é independente, inclusive financeiramente. Então, convido você a conquistar a sua autonomia agora mesmo. Acesse o QR Code que está aqui abaixo do nosso vídeo e mude a sua vida agora mesmo. E tem uma promoção incrível. Você adquirindo qualquer um dos kits Saba Bag, você recebe uma pulseira incrível e exclusiva de presente, além de receber todo o material de apoio para entregar os produtos para suas clientes, sacolinhas, saquinhos personalizados, uma bolsa personalizada, então tudo prontinho para você começar o seu negócio e fazer a diferença na sua vida. Convido você a tomar essa atitude agora. Acesse o QR Code e fale com uma representante. Você não pode ficar de fora de uma empresa tão incrível que foi pensada para você, mulher. Porque hoje, gente, é um resumo, acho que muito básico, né? A gente fala da situação que está o nosso país, né? Que a gente vê todo mundo reclamando e falando de economia e tudo mais. Mas de quem é a culpa, afinal de contas? Pois é. Né? Quais foram as pessoas que você votou na última eleição? Quem é que está te representando? Exato, perfeito. Né? E também essa questão que você trouxe também é extremamente importante. Quais foram as pessoas? Como que você escolhe? É isso. Né? Como que você escolhe essa pessoa que você vai depositar sua vida nas mãos? Né? E aí porque é a vida. Né? Quando a gente fala da economia, a gente está falando de novo, daquele início que a gente teve, do pãozinho da padaria, do valor, né? do emprego. Nós estamos falando do transporte, é sobre a vida, você está depositando a sua vida na mão. Então você vai depositar sua vida na mão de quem, gente? Tem que saber quem é essa pessoa, tem que saber o que ela já fez estando dentro desse processo de representatividade política. E não é nada trabalhoso, não. Não. Né? Não é trabalhoso, é só acompanhar um pouquinho, não vai tirar o foco do dia a dia, que cada um tem a sua vida e não é fácil, é corrida. Mas assim, tira só um pouquinho do tempo. Época de eleição, entende quem é essa pessoa, depois você vota, porque senão não
tem jeito. A gente ri para não chorar. Exatamente. Dri, conta um pouquinho pra gente dos novos projetos, porque, gente, são tantos projetos que essa pessoa tem que, ó, passa um pouquinho pra cá, porque é muita coisa linda, né, que eu acho que tem que ser compartilhada. E já conta aqui pra galera, pra gente acompanhar aí, porque eu sei que até programa tá saindo aí, né? Pois é. Bom, projeto é o que não falta na nossa vida, Sim. né? São muitas realizações mesmo, e aí quando a gente realiza, aí nunca para. Nunca aí você para. vai para o próximo. Mas eu estando lá na Secretaria de Relações Internacionais, Sim. a gente tem aí alguns avanços. No final do ano, a gente vai ter um evento grandioso, que é sobre o Dia da Consciência Negra, né? O dia 20 de novembro, que vai ser um evento internacional, trazendo essa história, Sim. sempre na perspectiva de educação, porque não tem como, né? Eu disse, sou professora, eu não consigo olhar de outra forma, mas de uma maneira interativa. Vai ser um evento com vários eixos, né? Educação, empreendedorismo, saúde, mulher. E vamos fazer uma máquina do tempo. Eu não vejo a hora de chegar, porque a gente vai fazer. Que delícia! Então, contando a nossa história, desde antes de estarmos aqui no Brasil, né? Então, o sequestro transatlântico, mas assim, de uma maneira interativa e trazendo um outro aspecto da nossa história que a gente entende como a nossa formação da nossa população. E então eu não vejo a hora, porque a gente vai ter essa interatividade usando um óculos 3D, vai ser uma aventura. Que demais! Eu já quero ser convidada. Então, já está. Não tem, aqui não tem convidada, é convocada. Você está convocada. Pronto. E aí, palestras, vamos ter shows também nacionais e internacionais, então. Mas durante todo este ano, a gente tem aí um calendário que vai trazer todas essas complexidades, então, da mulher, o empreendedorismo, como que esse empreendedorismo está na nossa vida. Sim. Que nós somos empreendedoras natas. Então, essa construção durante todo o ano, até culminar neste dia 20, que eu volto falando que, assim, eu estou muito ansiosa. Sim. Não sou uma pessoa ansiosa, mas estou, porque é isso, é a gente pensar em projetos que tragam o bem-estar e que revertam também em políticas públicas, que façam as pessoas pensarem como um todo, num lugar melhor para todas as pessoas viverem. Então, é essa a ideia, mais ou menos, dessa exposição. Eu chamo de Expo, porque a gente vai envolver várias dinâmicas no mesmo espaço. Dizer que estou lá no gabinete aberta, então essa história de estar, né, de a gente estar juntos, de levar ideias, isso é muito real. Então o gabinete está aberto, estou com a secretária Marta Suplicy, eu estou na pasta São Paulo, Farol contra o Racismo Estrutural, então podem chegar, deixa passar essa pandemia, mas vamos nos falando pelas redes, porque toda a ideia é muito bem-vinda e é para isso que nós estamos lá. E dizer também que esses dias eu estava pensando que é uma construção, é dia a dia. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo, acredite no seu sonho, nunca desista. E aí eu olhava, né, sempre algum artista falando, eu falava, mas... é fácil. E aí eu entendi que toda essa trajetória, né, de vida, então, primeiro como professora, depois concorrendo a cargos políticos, depois estando dentro da política institucional, o que mais importou nisso foi a construção. Então, esse acredite no seu sonho, não é você sonhar, isso é a construção, porque na construção, no caminhar,
você já vai começar a transformar, você já vai começar a construir, você já está contribuindo para o seu sonho, para o sonho de outras pessoas. Com certeza. E aí você vai chegar no momento de dizer, de saciedade, mas não de comodidade. Você vai dizer, poxa, eu tive aí uma trajetória, eu consegui chegar a algum lugar. Mas não que você vai se acomodar, porque a gente não para, né? O sonho nunca acaba. Nunca. Então, assim, eu quero dizer, acredite no seu sonho mesmo e perceba o seu dia a dia, o que você tem feito, porque este é o seu sonho, este é a realização do seu sonho. E quando você chega no que você idealizava, você vai olhar para trás e aí você já fez a transformação, você já contribuiu e vai continuar sonhando. Então, acreditar no sonho é a gente ter perspectiva de vida. Sim. E continuar vivendo, e vivendo sempre da melhor maneira, para que a gente consiga de novo, isso eu sempre falo, ter um lugar melhor para todas as pessoas viverem. É nesse sentido. Que lindo isso, né, gente? Mas é bem isso mesmo, essa resiliência, né, persistência. A gente está em tempos assim que aquela falta de esperança mesmo, muitas vezes, né? Então é você olhar para dentro de você e saber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. É aquele passo a passo, né? Muitas vezes a gente tem a mania de superestimar o que a gente pode fazer em um ano. Mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 3, 5, 10 anos. Exatamente. Então, com certeza, essa reflexão é muito válida, né? Nós convidamos você a olhar para dentro, olhar para você, entender o seu passo a passo, respeitar o seu tempo. Exatamente. Porque cada um tem o seu tempo, então não adianta, o outro conseguiu, o outro... Eu não, calma, cada um tem seu tempo, né? Então, Dri, gratidão pela sua contribuição, amei, volte sempre que quiser. Não fala isso, porque daí amanhã eu já tô aqui de novo, Pronto, então é isso. Eu adorei também, muito obrigada, sucesso. Obrigada. Que você continue sendo essa pessoa iluminada, maravilhosa, por dentro e por fora. Obrigada, que linda. Que muita luz no seu caminho. Brilha prosperidade para todas nós, não é isso? Porque o meu desejo é que você se torne uma mulher em flor. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Já tá? Já pode? Tá bom. Ô, bonecas! Com essa... Esqueci a palavra que eu ia falar. Toma um pouquinho mais de água. O programa nas nossas redes sociais. Não. O programa em nossas redes sociais. O nosso programa em nossas redes sociais é muito nossos, né? Tá bom? Não é isso? O que tá acontecendo com a porta, senhor? Não é isso? Beleza? Beleza. Não é isso? Jesus amado. 2 anos mais ou menos. 2 anos mais ou menos não. É mais de 2 anos, quis dar só um minutinho que eu falei. Não é isso? Tá. Pra essas dicas. Tá bom, vai ficar, tá? Bom, gente, essas foram as minhas dicas. As minhas dicas não foi minhas dicas não, tá certo, é isso aí. Né? É isso.
Se você ainda não acompanha as nossas redes sociais, fica o convite. Nós compartilhamos conteúdos incríveis diariamente para melhorar o seu dia a dia. E aproveitando, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, logo aqui abaixo. Ative o sininho para você receber todas as nossas notificações. Você não pode ficar de fora de um canal que pense em um conteúdo maravilhoso para você, mulher.